Eu queria ler com vocês, abram comigo aí a sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 1, verso de número 18. Se você não tem a versão NTLH, nós vamos ler aqui, amém? Pelo Data Show. Achei essa versão mais apropriada para tudo que nós queremos falar. Não que as outras não tenham o mesmo sentido, mas essa está melhor explicada. Mas marque aí na sua Bíblia essa referência. Apocalipse 1, 18. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Você pode aplaudir ao Senhor só por essa palavra? Aleluia! Que versículo extraordinário! É esse o Cristo que nós viemos celebrar. E a mensagem de hoje é: celebrem, a cruz e o sepulcro estão vazios. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A cruz e o sepulcro são termos conhecidos por todos nós, ainda que superficialmente todos sabemos, não é, acerca da cruz e acerca do sepulcro ou do túmulo onde Jesus foi depositado. A cruz era um instrumento de punição muito usada nos tempos antigos. A cruz, ela era destinada aos escravos e aos criminosos mais vis, aos tipos de criminosos mais baixos. A cruz, ela não era usada apenas por Roma, mas também usada por muitos outros povos antigos da época. O povo grego, o povo persa, os egípcios, os assírios, também os fenícios também usavam esse método de punição que era a cruz. Então a cruz, ela não era, ou ela não foi exclusiva de Jesus. A cruz também foi um instrumento de punição vivida, ou melhor, usada para matar alguns outros homens de Deus. A Bíblia vai dizer que Pedro foi também crucificado. Não apenas Pedro, mas André e Filipe também viveram o mesmo martírio. Então, pastora, qual é a excelência da cruz? A excelência da cruz de Jesus não está no fato de ele ter morrido nela, porque a gente aprendeu que muitos outros também morreram em cruzes. Mas a excelência da cruz de Cristo está no fato daquela cruz sendo de madeira, porque também era uma característica da cruz. As cruzes eram feitas de madeira. Não tinha apenas um modelo de cruz. Havia alguns modelos distintos. Por exemplo, o povo assírio usava a cruz como uma estaca. Geralmente os assírios empalavam suas vítimas naquelas cruzes. Havia uma cruz também de madeira, todas elas o eram, em formato de um X. E André morreu nessa cruz. Por isso ela passou a ter o nome dele, a cruz de Santo André. Havia também uma cruz no formato de um T. E também havia a cruz latina, que foi o modelo usado para crucificar Jesus. A cruz latina, ela era composta por duas hastes, como vimos aqui na apresentação das crianças. Uma haste que ficava na vertical e uma outra por cima que ficava na horizontal. A cruz era um objeto comum usado no mundo antigo.
Agora, por que a cruz tornou-se tão excelente para nós cristãos? Primeiro, porque embora ela fosse de madeira, a cruz de Jesus foi a mais pesada que qualquer outra. Existe um louvor antigo, agora eu vou, tirar carona aí na dinâmica do pastor. Existe um louvor que diz assim, olha, a cruz foi a mais pesada. Por fora só viam, mas por dentro estavam. A excelência da cruz de Cristo está no fato de que ela não era apenas uma cruz de madeira. Ela era uma cruz que em si carregava o pecado da humanidade. O pecado das gerações passadas, o pecado da geração presente e o pecado das gerações futuras. Em Isaías, no capítulo 53, verso 6, a palavra de Deus diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A excelência da cruz de Cristo está no fato de que ela era uma representação de todos os flagelos, de toda a iniquidade, de todo o pecado, de toda a enfermidade da raça humana. Era uma cruz que não poderíamos suportar. Era uma cruz que não poderíamos carregar. E Jesus tomou essa cruz em nosso lugar. Segundo motivo da excelência da cruz de Cristo: a cruz de Pedro, a cruz de André e Filipe representam morte, representam flagelo, representam humilhação. Por quê? Porque Filipe, Pedro e André morreram na cruz como Jesus, mas eles permaneceram mortos. A cruz deles representa morte, representa flagelo, representa humilhação. Agora, qual é a excelência da cruz de Cristo? A cruz de Cristo representa vida. A cruz de Cristo representa vitória. A cruz de Cristo representa triunfo, porque Ele venceu a cruz. A cruz está vazia. Aleluia! Ela está vazia. Ela está vazia. Tentaram apresentar para nós um Cristo cadavérico, um Cristo mumificado, um Cristo ressequido, pendurado numa cruz. Mais uma vez eu me reporto a um louvor antigo. O Cristiano não está aí não, né? Aquele louvor que diz: não creio num Cristo de rosto vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Aleluia! João, em Apocalipse, nos capítulos anteriores ao que lemos, João, quando viu Jesus, ele disse que viu Jesus não como um cadáver pendurado em uma cruz. João não viu Jesus como sendo uma múmia ressequida, pendurada no madeiro. João, quando vê Jesus, João diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Jesus estava vivo, glorificado, majestoso, reinando à direita de Deus. Esse é o grande valor e a grande excelência da cruz de Cristo. E nós podemos celebrar, porque a cruz está vazia. Ele ressuscitou. Aleluia. Aí você pode perguntar: mas pastora, por que Jesus morreu na cruz? Porque a cruz, já que era um instrumento tão comum, por que ela foi escolhida para que Jesus morresse nela? E eu quero te antecipar que não foram os romanos, nem foi o povo que decidiu o tipo de morte que Jesus morreria. Quando nós olhamos para a Escritura, nós sabemos
sabemos que Jesus não havia feito mal algum para merecer a morte de cruz. Eu falei aqui de início que a cruz era uma ferramenta, um instrumento de punição para escravos e para criminosos de alta periculosidade, de baixo nível. E Jesus não se enquadrava dentro desses perfis. Jesus não havia cometido erro, Jesus não havia cometido crime algum. Então por que a cruz? O único crime que pesava contra Jesus, a condenação forjada que fizeram e que armaram contra Jesus, era a acusação de blasfêmia. Quando Jesus chega diante dos líderes religiosos, eles acusam Jesus de blasfemo, porque Jesus, ele afirmou ser o Messias. E quando Jesus afirma ser o Filho de Deus, eles então excomungam Jesus dizendo: ele é blasfemo, ele blasfemou. E a punição para a blasfêmia, de acordo com Levítico 24, era o apedrejamento. Quando Deus instituiu as leis levíticas, ele expôs que qualquer um que blasfemasse deveria ser apedrejado. Então, pastora, por que Jesus não foi apedrejado, se essa era a acusação ainda que forjada contra ele? Porque o tipo de morte de Jesus havia sido pré-estabelecido pelo Pai, havia sido determinado por Deus. Na época do Êxodo, quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito, Deus instituiu a Páscoa. A primeira Páscoa foi na noite anterior à libertação do povo. Deus avisa ao povo: eu vou libertar vocês nessa noite. E pela primeira vez eles celebraram a Páscoa. E havia alguns ritos, algumas regras que eles precisavam obedecer. Primeiro, eles precisavam sacrificar um cordeiro novo, um cordeiro de até 1 ano de idade. Esse cordeiro não podia estar doente, esse cordeiro não podia estar ferido, esse cordeiro não podia ser manchado, ele tinha que ser branco, totalmente branco. Uma outra regra estabelecida: esse cordeiro não pode ser partido, ele não pode ter os ossos quebrados. Vocês vão temperar esse cordeiro com ervas amargas, vocês vão assá-lo inteiro e vocês têm que comê-lo completamente. Preste atenção: o cordeiro não podia ter os seus ossos quebrados, ele não podia ser partido. Se Jesus fosse sentenciado ao apedrejamento, os ossos de Jesus seriam fragmentados, os ossos de Jesus seriam triturados, seriam destroçados. Então a morte de cruz foi a morte mais correta dentro dos preceitos que Deus havia estabelecido. Não podia também ser enforcado, porque o sacrifício não podia ser sufocado. Então a morte mais apropriada naquele momento era a morte de cruz. E eu quero só enfatizar aqui um aprendizado para vocês, meus amados irmãos. Quando Deus institui a Páscoa, Ele escolhe um cordeiro como símbolo pascal. E em algumas versões Deus vai dizer um cordeiro novo ou um cabrito. Mas em nenhuma escritura ou nenhuma versão da Bíblia você vai encontrar que Deus mandou sacrificar um coelho. O símbolo da Páscoa não é o coelho, é o cordeiro. Então você que gosta de uma mesa posta, você que gosta de enfeitar sua casa para Páscoa, em nome de Jesus, arranque de lá a figura do coelho. Assim como no Natal, arranque da sua árvore qualquer coisa que remeta ao Noel, porque esses personagens não fazem parte da nossa festa. O coelho é um animal gracioso, é um animal fofíssimo. Amo coelhos, é uma das criaturas de Deus, mas não é ele que representa a minha Páscoa. Então, pastor, o que eu coloco para decorar minha mesa? Use a criatividade. Você pode usar o trigo, porque Jesus é o grão de trigo que foi moído por nós.
Você pode usar o pão, porque ele é o pão da vida que desceu do céu. Você pode usar a uva, porque ele disse que a uva representava através do cálice o seu sangue que seria derramado por nós. Você pode representar a coroa de espinho ou decorar com ela, porque ele suportou as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas ansiedades, estava sobre ele. Você pode colocar a figura da cruz? Pode, vazia, porque ele não está mais nela. Aleluia! Então existem elementos que você pode compor a sua decoração, inclusive o cordeiro, mas nunca o coelho. Amém? Só para a gente aprender, Jesus é o cordeiro pascal, Jesus é o cordeiro perfeito, Jesus é o cordeiro imaculado. É bem verdade que o assassinato de Jesus foi uma selvageria abominável. Mas o grão de trigo, como eu disse aqui, precisava ser moído para se transformar no pão da vida. Por mais inacreditável, gente, que pareça para nós esse desumano sofrimento que Jesus vivenciou, em Isaías, no capítulo 53, no verso de número 10, Isaías vai dizer que era do agrado do Pai. Olha o que o texto diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Em algumas versões vai dizer assim: o Senhor agradou em moê-lo. Aí você pode perguntar, mas por que, pastora? Porque em Jesus estava concentrado todos os pecados da humanidade. Nós havíamos despertado a ira de Deus, porque a justiça de Deus, ela não compactua com o erro, ela não compactua com o pecado. Nós precisávamos saciar a ira de Deus. Deus estava disposto a derramar a ira dele sobre a humanidade, como ele fez uma vez no dilúvio. Mas agora ele estabelece um plano, como foi lido aqui, por amor a nós, para que nós não padecêssemos o peso da sua ira que era necessária. Ele envia para nós o seu Filho amado. E a Bíblia vai dizer que Deus descarregou a ira dele em Jesus. É por isso que Isaías vai dizer que eu me agradei em feri-lo, eu me agradei em fazê-lo sofrer, porque ele escolheu maltratar o seu Filho amado, ao invés de nos maltratar. Ele escolheu descarregar a ira dele, que era para mim e para você, sobre Jesus, para que nós pudéssemos estar aqui usufruindo da bênção e da plenitude que ele tem para nós. Quer entender o peso da ira de Deus? Imagina que um meteoro estivesse vindo em direção da terra. Um meteoro gigantesco. Talvez não seja nem necessário você imaginar que isso está para acontecer a qualquer momento, mas vamos conjecturar. Um meteoro gigantesco iria colidir com a terra, iria destruir toda a raça humana. Sabe o que Jesus faz? Jesus se coloca entre a terra, entre a humanidade e esse meteoro. Jesus nos protege como a galinha protege os seus filhos, e ele coloca as suas costas em direção a esse meteoro. A ira de Deus vem com todo o peso sobre Jesus. Jesus ficou destroçado por nós, ele foi moído por nós, ele foi ferido por nós, para nos proteger da ira de Deus. A ira de Deus precisava ser satisfeita, a ira de Deus precisava ser aplacada, e Jesus, ele se interpôs. A Bíblia diz que Jesus é a propiciação. Sabe o que é propiciação? Propiciação é aquele que retém, é aquele que apazigua, é aquele, sabe, que aplaca a ira de Deus nele. Ele levou sobre si o castigo, a ira. Ele satisfez a ira de Deus nele, por amor a nós. Você consegue dimensionar o tamanho do presente que você tem para celebrar hoje? Você consegue entender que Páscoa é mais do que troca de chocolates, é mais do que uma mesa posta bonita,
é mais do que você sentar com seus amigos e familiares. Páscoa é você entender que Jesus se fez maldição por mim e por você. Aleluia. A maior enfermidade já sofrida pela humanidade não foi o Covid-19, não foi a peste negra que matou tantas pessoas, não foi o ebola que matou tantas pessoas. A maior chaga que já pôde infectar a humanidade foi a chaga chamada pecado. E Jesus veio e trouxe sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou sobre si as nossas dores. Ele carregou sobre si as nossas maldições, para que hoje nós pudéssemos ter saúde, para que hoje nós pudéssemos usufruir da vida que só Ele tem para dar. Agora eu quero que você imagine um tribunal. Nós estávamos em um tribunal. Nós estávamos sentenciados à perdição. Fomos julgados e as provas eram contundentes contra nós. Fomos condenados. Sabe o que Jesus fez nesse tribunal? Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou para si os nossos crimes. Existe uma doutrina chamada doutrina da imputação. A amputação, a gente sabe o que significa. Amputação é retirar. Amputação é arrancar. A doutrina da imputação é diferente da amputação. Amputação é arrancar e é retirar. Imputação é inserir para dentro. Jesus pegou a nossa condenação. A Bíblia vai dizer que havia uma cédula que era contra nós. Havia uma documentação. O juiz bateu o martelo e disse: culpados. Havia uma cédula de culpa que nos destinava ao inferno. Jesus pega essa dívida, assume. Jesus pega os nossos crimes e coloca para dentro de si. Agora ele é o criminoso, agora ele é o culpado, agora ele precisa pagar a dívida. É isso que Jesus fez por nós. Eu ouvi uma história recentemente de um juiz, e essa história é verídica, aconteceu nos Estados Unidos. Um juiz muito amado, muito admirado na sua cidade. Ele tinha um inimigo que estava sempre ao seu encalço. Era um redator de um jornal da cidade. Aquele homem odiava aquele juiz. E ele esperava um momento para difamá-lo. Ele esperava um momento para tirar do juiz toda aquela, imputação, toda aquela reputação que ele possuía. E houve um dia que um amigo muito próximo do juiz cometeu um crime. E agora toda a cidade sabia que aquele homem era amigo do juiz. No dia determinado para o julgamento, a cidade toda comparece àquele tribunal. E aquele homem, ele pensou na seguinte estratégia: dessa vez eu vou conseguir difamar esse juiz. Porque se ele amenizar a sentença, porque é um amigo, eu vou colocar na primeira página do jornal: como confiar em um juiz que beneficia os seus amigos. Se ele for rígido e der pena máxima para o seu amigo, eu também vou colocar na primeira página: como confiar em um juiz que é implacável até contra um amigo. A sentença, ou melhor, o julgamento começa a discorrer. As provas são contundentes contra o amigo do juiz. E o juiz, que era um juiz justo, ele bate o martelo e decreta a sentença. A sentença é que seu amigo era culpado. A ação era uma ação indenizatória ou monitória, eu não sei bem a diferença entre elas, mas era aquela ação em que o culpado precisa pagar uma indenização ao Estado. Esse juiz diz: você é culpado, você precisa pagar. Mas depois que esse juiz bate o martelo, ele retira a sua capa de juiz
Ele vai até o seu amigo, abraça o amigo, retira do bolso um talão de cheques, assina e paga a dívida do amigo. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Éramos culpados, as provas eram contra nós, mas Ele pegou o crime que era meu e que era seu. Ele pagou, Ele pegou a cédula que era contra nós, cravou na cruz. E sabe qual é o motivo de celebrarmos a cruz vazia? A cruz vazia significa que a dívida foi paga. Uhul! Fomos absorvidos. Somos inocentados em Cristo. Esse é o grande privilégio de servirmos a um Cristo. E nós celebramos a cruz vazia, porque Ele não se deteve a ela, Ele venceu a cruz. E o sepulcro, assim como a cruz, o sepulcro não tem nada de especial. O sepulcro não era algo mágico, não era algo místico. O sepulcro era um sepulcro como qualquer outro, uma sepultura escavada em uma rocha. O sepulcro de Jesus era novo, diga novo. Era caro, era custoso. Somente os ricos possuíam um sepulcro, o que não era o caso de Jesus. Em Lucas, no capítulo 9, no verso 58, Jesus diz assim: as raposas têm suas covas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus era desprendido das coisas materiais. Jesus era desprendido das coisas terrenas. Jesus era desapegado às coisas dessa terra. Mas Jesus não era um necessitado, preste atenção. Jesus não tinha apego a bens materiais, mas Ele não era um necessitado. Sabe por que Jesus não era um necessitado? Porque as necessidades dele eram supridas pelo Pai. Você pode viver na mesma dimensão de Jesus. Você pode também ser desapegado das coisas materiais e, no entanto, viver uma vida bem-sucedida. No entanto, viver uma vida plena e satisfatória. Porque quem supre as nossas necessidades é o nosso Pai Celestial. Jesus, de fato, era desapegado a qualquer coisa terrena. Mas Ele não tinha necessidades, porque as necessidades dele eram supridas. Em João, no capítulo 12, Jesus chega a uma casa, a casa dos seus amigos íntimos, Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia vai dizer que eram poucos dias antes de Jesus concluir o seu ministério. Jesus estava próximo a morrer. Jesus estava próximo a concluir a sua missão. E Ele vai visitar esses seus amigos todas as vezes que Jesus ia a Betânia. Jesus repousava, Jesus se hospedava na casa dos seus amigos. Mas nesse dia, algo especial aconteceu. Nesse dia, Jesus chega na casa dos seus amigos, senta-se, talvez naquela almofada que ele costumava sentar. Ele se aconchega na sala de Marta. Mas algo constrange o coração de Maria, sua irmã. Maria andava para lá e para cá, inquieta. Maria buscando um meio para agradar Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo estava constrangendo Maria. O Espírito Santo estava trabalhando no coração de Maria. Jesus chega naquele lugar, queridos, com uma necessidade. Diga assim, necessidade. Jesus sabia que iria morrer. A morte de Jesus seria indigna. Jesus não teria tempo para ser embalsamado. Para vocês terem ideia, Jesus foi julgado em 24 horas. Em 24 horas, Jesus passou por 7 tribunais. Em 24 horas, Jesus foi espancado, Jesus foi açoitado e por fim, Jesus foi crucificado. Jesus morreu próximo da hora 9, próximo das 6 horas da noite. Ele morreu às 3 da tarde. 6 horas de sexta-feira, começava o sábado, o descanso sabático, o sabá do povo de Israel. Ou seja,
seja, não se podia fazer qualquer atividade depois das 6. Jesus morre às 3. De 3 às 6 eles tiveram que correr, tirar o corpo de Jesus de lá. Não deu tempo de embalsamar Jesus. Mas aqui dentro Jesus pensava: puxa, eu queria ser cuidado. Puxa, eu queria ser embalsamado. Puxa, o que eu fiz para merecer uma morte tão indigna e nem ter o direito de ter o meu corpo perfumado? Maria, sensível à voz do Espírito Santo, porque Deus supre as nossas necessidades. Era uma necessidade de Jesus. O texto vai dizer que era, porque ele mesmo fala. A Bíblia vai dizer que Maria vai no seu quarto, ela pega o seu nardo, um presente que ela guardava, algo de extremo valor na época. Só o vaso que aquele perfume estava guardado era um vaso de alabastro. Alabastro era uma pedra branca, uma pedra nobre. Para se usar o perfume precisava quebrar o vaso. Maria vai lá no quarto, Maria vai lá porque o Espírito Santo disse: eu preciso suprir uma necessidade. Queridos, Deus usa pessoas, Deus faz com que recursos cheguem até nós, para que as nossas necessidades mais íntimas sejam supridas. Deus viu a necessidade do seu filho no íntimo. Jesus não falou nada para ninguém, era algo que estava aqui dentro. Maria vai lá dentro do quarto, ela traz aquele presente para Jesus, ela quebra o vaso. Quando ela quebra o vaso, aquela fragrância toma o ambiente. Ela pega aquele vidro, aquele perfume caro, um nardo indiano puríssimo, e derrama na cabeça de Jesus. Aquele óleo começa a correr da cabeça de Jesus, pela orla, pelo corpo do vestido, pelo corpo de Jesus. E Jesus começa ali a agradecer: Deus, Pai, obrigado por ter suprido a minha necessidade. Aí levanta Judas e começa a criticar Maria, e ele levanta e defende e diz: não faça isso, não julgue Maria, não a sentencie, porque ela fez boa obra para comigo. Ela se antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. Ninguém entendeu o que Jesus falou, mas ele sabia que a necessidade dele estava sendo suprida. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Era um homem completamente desapegado, mas não era necessitado, porque o Pai supria todas as suas necessidades. Esse é o Pai que eu tenho. É esse o teu Pai? Então aplauda Ele. Aleluia. 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 Glória a Deus. Jesus é crucificado. Como eu disse aqui, em 24 horas eles prendem Jesus. Jesus passa por 7 tribunais. Jesus é espancado. Quando a gente pensa nesse espancamento, a gente imagina que foram alguns tapas que Jesus sofreu, ou que Jesus levou. Alguns historiadores que viveram mais perto da época narram que Jesus ficou desfigurado. Isaías vai dizer que naquele momento ele não tinha qualquer formosura. Ninguém conseguia identificá-lo, tamanha era a violência dos murros que Jesus levou. Alguns contam que sua barba, porque os judeus usavam barbas, foram arrancadas com as mãos. A pele de Jesus saiu junto. Era algo terrível de se ver. Jesus passou por um outro tribunal e delegaram para Jesus, sentenciaram Jesus a uma quarentena de açoites. 39 açoites nas suas costas. Na ponta de cada fio de couro haviam ossos, haviam biles, bolas de aço, de ferro. Aquele açoite, quando ele era direcionado à pessoa, ele rolava na pele, e ao puxar, ele abria a carne da pessoa. Jesus levou 39 açoites. A sua carne estava dilacerada, os seus ossos estavam expostos. Pegaram Jesus, colocaram ele dentro de um buraco. Um buraco que não tinha como ele dobrar os joelhos. Ele só cabia de pé. Jesus passou toda a noite, depois de ser esbofeteado, depois de ser açoitado, com as costas dilaceradas dentro de um buraco, até que o dia amanhecesse e ele fosse levado ao tribunal público. Lá no tribunal público, o povo
grita para que solte Barrabás. A cruz, querido, uma outra característica da cruz. A cruz, ela era feita sob medida para o criminoso. Ela era uma cruz exclusiva do criminoso. Jesus não teve tempo de ter uma cruz exclusiva para ele, até porque não era propósito de Deus. Ele precisava levar o pecado de Barrabás e ele precisava levar o meu pecado. Ele precisava levar o teu pecado, ele precisava levar o pecado das gerações futuras. Aquela cruz era de Barrabás. Os historiadores dizem que Barrabás era mais alto que Jesus. Logo, a cruz também era maior que Jesus. Havia já alguns orifícios na cruz para facilitar o encravamento dos cravos, ou a pregação dos cravos, dos punhos na cruz. Na hora que crucificam Jesus, o primeiro braço dele vai de boa, o segundo não chegava no buraco. Por quê? Porque Barrabás era maior. O que eles fizeram? Eles puxaram o braço de Jesus até deslocá-lo do ombro. O braço de Jesus foi deslocado para alcançar o buraco que estava lá, que era de Barrabás. Preste atenção. Jesus vai para esse tribunal, ele é sentenciado, ele é crucificado. Num período curto de tempo, Jesus morre. Por quê? Porque a crucificação era uma morte lenta. Demorava até 3 dias para um criminoso morrer na cruz. Jesus morre em horas. Mas sabe por que Jesus morreu em horas? Eu quero dizer para você que não foi a tortura que matou Jesus. Jesus também não morreu porque ele era frágil. Não, Jesus era o homem mais forte que já houve na história da humanidade. Porque a força não está no físico. Existem homens aí, né, que fazem heterofilismo, tantas coisas, são atletas e psicologicamente fracos, morrem, se matam, adoecem. Jesus era forte porque ele tinha uma inteligência emocional extraordinária. Jesus foi o único homem capaz de reunir tantas personalidades em uma só pessoa. Personalidades que são exclusivas, que nunca se encontram em todo mundo. Jesus tinha elas todas juntas. Era um homem extremamente forte. Jesus não morreu por causa da tortura, nem porque era frágil. Jesus morreu porque era a vontade do Pai. Lá, a causa morte de Jesus foi a vontade do Pai. Jesus morreu rápido, tanto que Pilatos até se impressiona. Ele pensa, verifica mesmo se Jesus morreu, porque já, tão pouco tempo. E aí eles encravam uma lança no lado de Jesus e verificam, Jesus realmente estava morto. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Às 3 horas da tarde, Jesus expirou. Agora, por que Jesus morreu? João capítulo 10, verso 18. Jesus vai dizer assim: ninguém tira a minha vida. Não foi os romanos, não foi o povo, não foi a tortura e nem a morte que tirou a vida de Jesus. A morte é um espírito, e para ela tocar no ser humano, ela precisa ter legalidade. A morte é um espírito que tem legalidade na vida do ser humano. Mas em Jesus, ou diante de Jesus, a morte ficou impotente. Como tocar no autor da vida? Como eu posso tocar naquele que é a própria vida? Jesus disse: ninguém tira a minha vida, nem a morte. Eu é que dou. Jesus, naquele momento ali na cruz, ele se entrega temporariamente ao poder da morte. Vamos conjecturar. Jesus diz para ela assim: olha, eu vou me submeter a você por um período de tempo. Você vai me vencer por um período de tempo. Eu vou deixar você me tocar por um período de tempo. Jesus se submete a ela. Jesus se entrega à morte. Jesus expira. Jesus morre. Aí aparecem agora 2 personagens no cenário. Depois que Pilatos verifica que Jesus estava morto, entra em cena 2 personagens. Está lá em João no capítulo 19. O primeiro deles é José de Arimateia. José de Arimateia, que era o dono do sepulcro, era um homem prestigiado na comunidade de Israel. Ele fazia parte da cúpula governamental. José de Arimateia era um homem prestigiado, era um homem rico. Ele era um senador, ele fazia parte do Sinédrio. Mas José de Arimateia sabia e acreditava que Jesus era o Messias.
José de Arimateia era um dos seguidores secretos de Jesus. E quantas vezes a gente se comporta como José de Arimateia? Quantas vezes a gente segue Jesus de longe? Quantas pessoas desconhecem que somos filhos de Deus? Quantas pessoas não sabem que você é filho, que você é comprado, que você é remido, que você é servo de Deus? Somos como José de Arimateia, servimos a Cristo à distância, temos medo de nos envolver com Ele, temos medo de sermos pegos publicamente como discípulos e seguidores dele, e aí a gente segue a distância. José de Arimateia era um desses homens. Ele seguia Jesus à distância. Mas chega um momento, queridos, que nós somos confrontados, e aí que se sabe se você é ou não é, se você tem ou não tem. Esse momento chegou na vida de José. José, ao ver Jesus na cruz, ele toma uma postura agora de revelar quem ele era. Ele afirma ser agora um seguidor de Cristo. Ele vai até Pilatos, e a gente vai ver o prestígio de José, porque só ele poderia conseguir de Pilatos que Pilatos concedesse o corpo de Jesus. Ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus, e Pilatos libera, Pilatos concede. Ele tinha prestígio, era um homem de influência. Pilatos diz: pode pegar o corpo de Jesus. E aí aparece o segundo personagem junto com José. Quem? Nicodemos. Nicodemos também era um discípulo oculto, era um discípulo secreto. Ele era chefe da sinagoga, era um homem importante, era um dos que fazia parte da cúpula religiosa de Israel. Aí José de Arimateia e Nicodemos agora assumem essa postura, assumem que são servos do Senhor. Nicodemos é aquele homem que chega para Jesus e pergunta durante a noite. Ele vai em secreto até Jesus para que ninguém o visse e pergunta: Jesus, como eu posso ser salvo? Jesus diz: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. E Nicodemos ali, ele entende o processo da regeneração, ele se converte à fé cristã. Mas até então, Nicodemos seguia Jesus à distância. Agora o corpo de Jesus na cruz, o que fazer? Aqueles dois homens importantes pegam Jesus, tiram Jesus da cruz. Lembra do que eu falei? Jesus não teria tempo para ser embalsamado. Eles pegam um lençol de linho, eles colocam ali algumas especiarias mais caras, 100 vezes mais o valor do presente que Maria deu para Jesus. Só que o presente de Maria foi valioso demais. Sabe por quê? Porque ela fez enquanto se podia fazer. Tem muita gente que espera muito para dar coisas para Jesus. Tem muita gente que espera demais para ser um discípulo autêntico. Tem muita gente que espera demais para dar, sabe, o melhor, para ofertar para Jesus o melhor. Oferta agora, querido, oferta agora. Oferta enquanto Ele está com você, e oferta enquanto Ele é presente na sua vida. Não espera os vales vir, não. Não espera os dias de silêncio chegar, não. Não espera a morte bater, não. Oferta agora. Agora vai lá. Aqueles dois homens ricos, cerca de 100 libras, eles gastam naquelas especiarias, jogam no lençol, porque não dava tempo de limpar o corpo de Jesus. Eles tinham poucas horas. Eles jogam aloés e mirra, envolve Jesus naquele lençol de linho e coloca ele no sepulcro. Você pode dizer glória a Deus. O sepulcro era de José de Arimateia. O sepulcro era comum, como qualquer outro. A excelência do sepulcro não está no fato dele ter sido novo, exclusivo, inédito. Só Jesus inaugurou. A excelência do sepulcro, assim como a cruz, está no fato também dele estar vazio. Grandes líderes se levantaram. Maomé, Gandhi, Buda. Levantaram e conseguiram inflamar multidões. Levantaram e morreram por uma causa que eles consideravam ser justa. Mas todos eles, seus restos mortais, permanecem aqui nessa terra,
Mas o meu Jesus, o seu Jesus, foi sepultado lá no sepulcro. Ele foi colocado no sepulcro. Fecharam a pedra, mas a pedra foi removida. Ao terceiro dia, ele venceu o sepulcro. Ao terceiro dia, ele ressurgiu dentre os mortos. Ao terceiro dia, ele triunfou sobre a morte. Aplauda o Senhor Jesus, querido. Aleluia. A morte de Jesus foi um ato da salvação imensurável, inesperado e gratuitamente outorgado. Na cruz, Deus irrompeu com o mundo dos homens para mostrar para nós quão danoso, quão prejudicial é o pecado, mas quão profunda é a graça, quão profundo é o favor de Deus para nós. É por isso que nós hoje viemos aqui celebrar. Viemos celebrar a salvação. Viemos celebrar a salvação.